Vamos lá? Bora. Ó, como prometido, vamos trazer agora as repercussões. O anúncio do vice-governador, que oficialmente o vice-governador Walter Alves confirmou que não vai assumir o comando do governo do estado do Rio Grande do Norte, com a renúncia prevista para março da governadora Fátima Bezerra. A decisão foi comunicada por ele à própria governadora em reunião realizada hoje. Em nota, Walter também informou que o MDB não vai apoiar o nome do PT para o governo do estado em 2026. O partido vai caminhar com a Federação União Brasil e PP, que tem como principal nome o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que muito provavelmente, apesar de não ter confirmado oficialmente, deverá ser o nome do grupo para a candidatura ao governo do estado. Mesmo se afastando do grupo da governadora do plano estadual, Walter Alves afirmou que o MDB vai apoiar a reeleição do presidente Lula. Em nota, Walter também anunciou que será candidato a deputado estadual nas eleições de 2026. E aí ele não falou sobre a possibilidade de apoiar Fátima Bezerra para o Senado. Mas, pela nota do PT, que foi logo depois do anúncio de Walter Alves, é muito provável que, pelo menos aparentemente, o governo nem queira esse apoio. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Dinarte Assunção. Walter Alves finalmente falou. Walter Alves disse que estava ali, não vai assumir a governadoria em caso de renúncia da governadora Fátima, que é prevista aí para abril. Diz que mantém uma aliança com Lula, porque há uma aliança nacional com Lula, coisa que o PT já quer derrubar isso, porque o PT está de olho aí nos cargos que Walter Alves tem no governo federal, e por isso há uma necessidade do PT de dizer que não que Walter rompeu com o projeto do PT, mas o problema que levou Walter a romper foi justamente a traição da governadora Fátima em relação a créditos futuros, a acordos e leis que prevêem aumento de salário, né? E uma questão financeira, um buraco que o Rio Grande do Norte se envolveu. Ainda mais com créditos depois que Walter conseguiu liberar através de articulações em Brasília, que a governadora foi lá na frente e puxou para a administração dela. Walter Alves vai formar uma nominata. Ele me disse hoje, 4 horas da tarde, que eu podia dizer que Hermano Moraes seria o indicado do MDB para ser vice da coligação aí, União Brasil, da Federação União Brasil Progressista, PSD, que o indicado do MDB seria o deputado Hermano Moraes, em que pese eu não vi o deputado Hermano Moraes se pronunciar em nada em relação a isso, mas conversou. Procuramos ele não se manifestou ainda. Ele conversou hoje com o Walter Alves, ele estava hoje na vice-governadoria do estado, conversando com o Walter Alves, né, mas ainda não se pronunciou a respeito dessa situação. Tem uma coisa, Gustavo, desculpa eu interromper, mas que é importante. Como essa confirmação, essa oficialização de Walter demorou muito, em que pese que nossos ouvintes e telespectadores já sabiam disso há bastante tempo, mas assim, os políticos precisam de uma posição oficial para poder se manifestar, né, sobre definir os rumos, o futuro. Então, como essa decisão só veio hoje, essa oficialização só veio hoje, então agora nos próximos dias que a gente vai ter realmente a oficialização dessa repercussão, né? Que é, por exemplo, a posição de Hermano Moraes. E não só isso, como é que a militância, a tropa de choque, a milícia governamental da comunicação de Fátima Bezerra vai se comportar? Pelo que eu estou vendo, vai chutar Walter Alves com força, né? E isso pode viabilizar um apoio que está em aberto de Walter Alves para Fátima, porque Walter Alves anuncia que não é candidato ou que não assumirá o governo, mas ele não saiu chutando o pau da barraca, ele não expôs, por exemplo... E hoje Alisson só tem um candidato ao Senado, né? Só tem um candidato ao Senado. Que é Zenaide. Que é Zenaide. Então, assim, o Walter Alves não saiu chutando
O pau da barraca, nada. Mas são tantas as informações, são tantos os balões de ensaios, são tantos os si. O fato é que Walter Alves, ele é vice-governador do estado. E até ele renunciar, ele é o primeiro da linha de sucessão da governadora Fátima Bezerra. Hoje, eles não estão no mesmo palanque em relação ao estado do Rio Grande do Norte, né? Mas Walter está ali, esperando como é que vai ser o comportamento da militância da governadora Fátima Bezerra. Há um outro dado importante, é que existia uma unificação quase que se dizia, coisa que a gente não via nem com pai com filho, nem com irmão e irmã, nem com primo, nem com tio com sobrinho, que era como se Walter Alves e Ezequiel Ferreira, eles tivessem o mesmo CPF e o mesmo CNPJ. E já está provado que não tem. Ezequiel está indo aí para apoiar a direita de Rogério Marinho e de Steve Valentim, que é do partido dele, né? Até se acordando aí, talvez até com Álvaro Dias. Então, tem muitas conversas. Agora, o que é que eu acho, o que é que a gente espera? Por exemplo, qual vai ser o comportamento de Fátima com Walter? Qual vai ser o comportamento de Ezequiel com Fátima? Porque a gente teve até hoje uma Assembleia Legislativa que, tirando aquele aumento de ICMS, sempre o governo Fátima passou com um trator lá na Assembleia Legislativa. E hoje, pelo que consta, a governadora Fátima teria só 5 deputados, que isso é uma base insustentável para quem tem aí um mandato ainda de 1 ano, como a governadora tem 11 meses e 10 dias, né, faltam aí e 12 dias faltam aí para a governadora Fátima Bezerra deixar o governo pelo que ela foi eleita, pelo que Walter Alves foi eleito. Eu não considero que ao deixar o governo, ela ou Walter estejam traindo o povo, porque a gente já viu isso e vê todos os dias, e a governadora Fátima, desde o dia que ela foi eleita, estava previsto ela sair do cargo em abril para disputar uma vaga do Senado. Eu acho, na verdade, que todo político que tem mandato, ele está apto a ir para outro cargo e tentar, como eu também não acho errado o prefeito de Mossoró renunciar a 2 anos e meio e 9 meses de governo que ele está renunciando, como também eu não acho errado o senador Rogério Marinho abrir mão de 4 anos de Senado, caso venha ser eleito governador do estado, caso ele venha ser candidato, porque eu também não acredito, eu digo Mas muito... Rogério Marinho, para ser candidato ao governo, não precisa renunciar. Não precisa renunciar, ele só precisaria renunciar no dia da posse, né? Quer dizer, no dia da diplomação, aí, pouco antes da posse, aí, em dezembro, caso ele viesse a se candidatar e viesse a vencer. Hoje, se me perguntassem qual seria a chapa da direita, eu diria que seria, pela vontade de alguns líderes, eu diria que seria Steve Valentim, governador, Álvaro Dias e Ezequiel Ferreira, senador. Gustavo, você acredita nesse formato? Não. A gente vai trazer essa montagem aí. Pronto? Porque assim, eu não posso afirmar bulufas, eu só sei que Fátima é governadora do estado, Walter é vice, Rogério Marinho é senador, Alisson Bezerra é prefeito de Mossoró, Stevenson é senador da República e Alfa está sem mandato. Boa noite, amigos. Deixa eu aqui primeiro destacar, a nota do MDB tem 1, 2, 3, 4 parágrafos. O segundo parágrafo, o primeiro, Walter disse que se reuniu com a governadora, o segundo disse que comunicou a decisão de ser pré-candidato a deputado estadual, o terceiro fala sobre um alinhamento nacional, o quarto diz assim, abre aspas, sobre a sucessão estadual, cientifiquei a governadora que a posição do MDB-RN é de caminhar com os partidos Federação União Progressista, União Brasil PP e PSD, decisão tomada após consulta aos correligionários, fecha aspas. A nota, ela para mim, ela é muito significativa pelo que ela não fala.
pelo que ela não diz. Porque, veja, o primeiro parágrafo diz que ele esteve reunido com a governadora, que é pré-candidata ao Senado. Termina dizendo que o MDB vai marchar com a União Progressista e o PSD, sem fazer nenhum tipo de menção a o que é que vai ser o projeto do MDB com relação ao Senado. Para saber disso, eu fui atrás dos bacuraus. Os bacuraus querem, num projeto que vai estar sendo gestado por eles, apoiar Fátima para o Senado, Fátima e Zenaide. Zenaide já está ali numa aliança com Alisson Bezerra, então o segundo nome seria o de Fátima Bezerra. Só que isso também, se isso estivesse tão firmemente no horizonte, poderia aparecer aqui o PT, mencionado na nota, de caminhar junto. E também tem um ponto, a governadora, o PT e o governador, o vice-governador, eles vinham até aqui mencionando as coisas sobre o que era melhor de projeto para o Rio Grande do Norte. E aí mencionavam as parcerias. Não é mencionado aqui nenhuma parceria entre os dois. Não é mencionado. Por isso que muitos veículos, blogs, ao noticiar essa nota, está tratando com aspecto de rompimento, porque não se fala em parceria aqui não. Mas quem falou de rompimento, inclusive, foi o PT. Porque o PT já estava tratando o assunto, já estava incomodado. O PT estava incomodado principalmente com uma coisa: o fato de o comunicado ter sido feito pela imprensa, de que ele iria ser candidato a deputado estadual e iria indicar, como nós trouxemos aqui na semana passada, Hermano para vice. Mas o que mais me chamou a atenção é que, geralmente, nas apurações, eu faço perguntas. E aí, quando hoje eu fui apurar a repercussão desse negócio, lá pelas tantas, um bacurau diz assim: você está sabendo de algo sobre esse negócio de Rogério? Aí eu percebi que tinha algo preocupando. O que é esse algo sobre Rogério? Ciro já falou aqui. Faz algum tempo que os agentes da direita estão tentando convencer Stevenson a disputar o governo do estado. Essas conversas se intensificaram no dia de hoje, ou ao longo dos últimos dias, essas conversas se intensificaram. E aí, quando eu percebi, você sabe de alguma coisa nesse sentido, é porque eu vou empregar a percepção que eu tenho. A percepção que você tem hoje é de uma eleição confortável do prefeito de Mossoró. Ele é líder de pesquisa, lidera com 32, 33, 34. Mas não sei, e se essa eleição for para o governo Alisson e Stevenson? A eleição de Alisson não estaria mais tão tranquila. E tem ainda um outro ponto, dessa vez a favor de Alisson. Se o cenário for todo esse, pelo noticiário de hoje, com Walter disputando como aliado do prefeito de Mossoró. O prefeito de Mossoró, dias atrás, gravou um vídeo sobre nem ser de direita nem ser de esquerda. Mas evidentemente, numa eleição que é polarizada, os dois, e sendo os dois candidatos mais votados, Stevenson e Alisson, para o governo, naturalmente, e com Walter estando no polo da equipe do prefeito de Mossoró, naturalmente a tendência é do grupo ali do entorno do presidente, do progressismo, acabar apoiando o prefeito de Mossoró, por uma questão de afinidade, até porque Rogério estaria no palanque de Stevenson. Rogério é o líder da oposição no Senado, e Lula tem como uma das coisas de sua missão, a missão que ele queria, inclusive em 2022, que ele não conseguiu, era derrotar Rogério Marinho, coisa que ele não conseguiu. Ele já teve isso aqui no estado com Agripino, que ironicamente poderá terminar agora no palanque de Lula. Não, você veja como as coisas de política são. Uma configuração que, se sair, vamos trazer aqui mais detalhes de quem seria a chapa para o Senado, se Stevenson fosse candidato a governador. Deixa eu trazer, Gustavo, rapidinho aqui, só trazer a nota do PT, porque aí vocês comentam já tudo junto.
A nota foi assinada pela presidente do PT, do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte, a vereadora Samanda Alves. Ela aponta o seguinte: o PT foi oficialmente comunicado nesta segunda-feira pelo vice-governador Walter Alves da sua decisão de romper com o projeto político que reorganizou o Estado e melhorou a vida do Potiguar. O vice também confirmou que passará a integrar um grupo político de oposição ao governo do qual fez parte nos últimos 3 anos, ou seja... No passado, empregou o verbo no passado. E foi o PT que está rotulando ele aqui como agora ele vai para a oposição. Há mais de um ano o PT trabalha com perspectiva da candidatura da governadora Fátima Bezerra ao Senado por 3 razões centrais, aí cita as 3 razões. O Partido dos Trabalhadores tem plena consciência da sua responsabilidade com o Estado e do compromisso firmado com o povo potiguar nas urnas em 2018, renovado em 2022. Diante da decisão do vice-governador de não assumir com essa responsabilidade, o PT apresentará a candidatura ao governo para o mandato de abril a dezembro no processo de eleição indireta que deverá ocorrer na Assembleia Legislativa. Estamos realizando todos os diálogos necessários com as forças políticas comprometidas com o Rio Grande do Norte para vencer essa disputa com muita unidade interna e certos que o Estado não pode ter sua estabilidade comprometida e precisa seguir com as políticas públicas e as obras que estão em andamento. O PT nunca fugiu da responsabilidade e não vai fugir agora. Seguiremos firmes com Lula presidente, Cadu Xavier governador e Fátima Bezerra senadora. A luta será grande, mas sairemos vitoriosos, fecha aspas.